Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos direto ao ponto hoje no nosso ano bíblico, Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, pelo menos. Este capítulo é simplesmente extraordinário porque demonstra de modo claro a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida dos crentes em Cristo. E olha, dá para ter uma visão clara através do capítulo 2 o que significa batismo do Espírito Santo. Aliás, hoje em dia fala-se muito sobre isso. O que precisa ficar bem claro antes de definir para você o que é batismo do Espírito Santo, à luz da Bíblia, o que precisa ficar claro é que nós não concordamos que o batismo do Espírito Santo seja uma experiência distinta e posterior à conversão. Por quê? Para que eu seja convertido, eu preciso ter a ação do Espírito na minha vida. Ou seja, se eu aceito a conversão, eu aceitei o trabalho do Espírito Santo no meu coração. Logo eu desço as águas batismais, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Me conduziu à aceitação a Jesus Cristo, me levou ao arrependimento. Consequentemente, eu desço as águas. E nas águas eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não dá para caracterizar o batismo do Espírito Santo como uma experiência distinta e posterior à conversão. Você só é convertido porque você recebeu a ação do Espírito Santo na sua vida. Consequentemente, aceitando, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles utilizam muitas vezes no mundo cristão a declaração de que é uma experiência distinta e posterior por causa do texto do Evangelho de São João, que diz: o que é nascido da água é da água, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Beleza, então tem o nascimento da água e tem o nascimento do Espírito. Só que a Bíblia se autoexplica porque no verso seguinte do Evangelho de São João é dito: o que é nascido da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. O que é nascido da carne trata-se do nascimento vinculado à vida de pecado, ok? Nós somos da carne, estamos na carne. Estamos numa vida de pecado, estamos vivendo sob nossa própria perspectiva. O que é nascido do Espírito, ele vive sob a perspectiva de Deus. O Espírito Santo diz: esse é o caminho, andai por ele, e ele aceita. Então, o que existe é o indivíduo que é nascido da carne naturalmente e vive no pecado, mas no dia que ele nasce do Espírito, então ele recebe o processo da conversão e, consequentemente, automaticamente, isso significa batismo do Espírito Santo. Agora note que o batismo do Espírito Santo ele ocorre para comunhão, que é o que todos nós temos a cada dia, mas ele também ocorre para capacitação. O que estamos vendo em Atos 2 não é que os discípulos não tinham o Espírito, mas eles buscaram o Espírito de um modo especial, não simplesmente para comunhão, que todos nós temos, que buscamos ao Senhor todos os dias, mas eles buscaram para capacitação, para fazer algo que eles estavam desafiados a fazer. E dentro desse contexto, somente pelo poder extraordinário do Espírito Santo. Por quê? Porque os discípulos não sabiam falar em outras línguas. Existiam ali, segundo o texto de Atos 2, gente que significava gente de origens das mais diferentes possíveis. Partos, Medas, Elamitas, Panfilha, Capadócia, Frígia, ou seja, gente de tudo quanto é lugar, com diferentes tipos de línguas, e os discípulos precisavam pregar para este povo. Como que eles pregariam se não fossem capacitados? Então eles suplicam o Espírito Santo e são batizados para a capacitação. Você observa isso no capítulo 2, no verso 4, quando diz assim: e todos foram cheios do Espírito. Então o que é batismo do Espírito Santo? É ser cheio do Espírito. Você já tem o Espírito Santo todos os dias, te guiando, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas de repente, quando você vai pregar para 10 mil pessoas, você precisa de capacitação. Aí você clama pelo poder do Espírito Santo. Não porque você não tem o Espírito Santo, mas para que ele te capacite ainda mais, para que ele te batize naquela hora e te dê capacitação para falar para as 10 mil pessoas e cumprir o desafio que está proposto diante de você. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles não sabiam das outras línguas. Então eles precisavam da capacitação do Espírito Santo para pregar. Resultado: todos foram cheios do Espírito. O que é batismo do Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. Número 1, para comunhão. Número 2, para capacitação. E aí o resultado é o seguinte:
O próprio verso 4 diz, eles foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Então se liga, batismo do Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Falar em outra língua foi uma consequência de ser batizado. A grande confusão que se causa hoje em dia, que se propaga hoje em dia, é que o batismo do Espírito Santo só é evidenciado através do dom de línguas. Não, claro que não. Ei, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, a Bíblia diz, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é o fruto do Espírito. E olha que não falou nem em línguas, hein? Ei, 20 vezes o Espírito Santo se manifesta no livro de Atos. Sabe quantas vezes aparece o dom de línguas como evidência desta manifestação? 3 vezes. Se fosse tão importante, não tinha que aparecer pelo menos em 17, ao invés de 13? Não deveria ser no mínimo a metade como evidência do batismo do Espírito Santo? E só temos 3 momentos que ocorrem o batismo do Espírito Santo, com reflexo no dom de língua. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. E todos estes episódios eram envolvendo outras línguas. Número 1, para mostrar que o mesmo Espírito que caiu em Atos 2, caíra também sobre os gentios, que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10. E lá na casa do Cornélio, onde Pedro foi pregar, onde foi desafiado a pregar, enfim, para mostrar para os próprios discípulos que Deus também outorga o mesmo Espírito para quem não é da nação judia também, que o evangelho estava estendido para todas as pessoas. O sacrifício de Jesus não é só para o povo judeu, é para todo mundo, e o Espírito Santo da mesma forma. Então você observa que se entendermos como é entendido pelo mundo, em sua grande parte que prega o evangelho, especialmente no tom pentecostal, de que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas, tem gente que faz um monte de curso por aí, fala alemão, fala mandarim, fala inglês, fala francês e não necessariamente é batizado pelo Espírito Santo. Ei, outra coisa, se liga nisso aí. Se o dom de línguas é a evidência de que o indivíduo tem o Espírito Santo, Jesus não falou em outras línguas. Não teria o Cristo o Espírito Santo? No entanto, a pomba desceu sobre ele e era nada mais, nada menos que o derramar do Espírito quando ele estava sendo batizado nas águas do Rio Jordão. Então Jesus recebeu o Espírito Santo e nem falou em outros idiomas. Ei, se liga nisso daí. Vamos pela palavra. As línguas faladas em Atos 2 eram línguas inteligíveis. As nações estão citadas ali. Partos, Medas, Elamitas, Frígia, Panfilha, Capadócia. Eu repito, línguas que existiam. Nem tem no original esse negócio de línguas estranhas. Não tem línguas estranhas. Línguas estranhas é palavra que foi colocada de modo adicional, não existente no original bíblico. Então não são línguas estranhas. Paulo mesmo disse, eu prefiro falar uma língua que todo mundo entenda do que mil palavras que ninguém compreenda nada. Porque se eu falo e as pessoas não entendem, não há edificação na igreja. Então é melhor ficar com a boca calada, com a boca cerrada. Compreendeu? Este é o prisma bíblico para este assunto tão importante, evidenciado em Atos 2. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Estamos juntos em nome de Jesus.